Eles aplaudem de pé, compartilham com emojis, comentam, isso tocou meu coração, e acolhem como verdade aquilo que tem o cheiro da morte. Há uma doutrina hoje que se espalha como pólvora, charmosa, sedutora, embalada em design, vendida em cursos e replicada em stories. Ela entra no culto como quem não quer nada, suave, promissora, moderna, e sai transformada em crença enraizada. O problema, essa doutrina não cura, corrói, não liberta, intoxica. E o pior, muitos crentes defendem essa praga como se protegessem a própria fé. Vou ser cru, essa doutrina é veneno. Veneno que tem sorriso, que cita versículos de forma cirúrgica, que elimina a cruz do centro e coloca no lugar a autoestima, o sucesso pessoal e a satisfação imediata. É um evangelho enlatado para consumo rápido, sem renúncia, sem dor, sem arrependimento. É a receita perfeita para produzir crentes que riem alto no culto e se rendem ao mundo na segunda-feira. Não falei ainda o nome dela e não o farei agora. Porque o golpe mais eficaz é quando a gente entra no meio da festa e mostra a podridão sem dar rótulo fácil. Assim o público percebe que pode estar no time errado. Você que está aí do outro lado, já sentiu aquele desconforto que corta a garganta quando ouve uma pregação que só afaga a carne? Já sentiu que algo soa bem demais para ser santo? Esse desconforto é a consciência tentando avisar que algo está errado. O que torna essa doutrina tão perigosa é sua estratégia. Ela não entra como inimiga. Ela se apresenta como cura, como avivamento, como progresso espiritual. Promete fruto sem raiz, resultado sem renúncia, bênção sem obediência. Em vez de ensinar a negar a si mesmo, ela ensina a negociar a Bíblia com as preferências pessoais. Em vez de apontar a cruz, aponta caminhos fáceis e soluções rápidas. Em vez de preparar discípulos, forma consumidores de experiência. E quando isso vira moda, quando líderes com microfone começam a vestir essa narrativa, o estrago é rápido. O púlpito, que deveria ser lugar de confronto e cura, transforma-se em palco de espetáculo. O altar, que deveria queimar como juízo e graça, passa a ser vitrine para fórmulas. Jovens sedentos de sentido trocam compromisso por performance. Famílias são tocadas pela emoção do momento, mas não se transformam no dia a dia. O resultado? Um povo cheio de sentimento e vazio de santidade. O diabo sorri quando vê gente defendendo essa doutrina, porque não precisa mais combater, basta que a igreja se anestesie. Ele não precisa explicar que algo é errado. Ele só precisa acostumar a igreja com o errado até que a palavra pecado pareça antiquada. E quando a palavra arrependimento é trocada por autoajuda espiritualizada, temos o pior tipo de apostasia, aquela que se veste de religião. Quem alerta é taxado de extremista. Quem insiste na cruz é chamado de antiquado. Quem lembra do juízo é acusado de pneumático da culpa. E assim a verdade é silenciada com gentileza. Mas a consequência é a mesma. Corações intoxicados, orações sem resposta, vidas cheias de barulho e vazias de presença. Se você quer entender por que essa doutrina cresce tão rápido, a resposta já começou a aparecer aqui. Ela agrada. Agrada à carne, alavanca egos, traz relevância social, dá likes e, no processo, destrói almas. E por isso será preciso coragem para enfrentar, denunciar e expulsar esse veneno dos altares. O veneno nunca se apresenta como veneno. Ele é servido em cálice de cristal, com cheiro doce e aparência inofensiva. Assim é essa doutrina. Não chega com chifres, chega com paletó. Não se anuncia como mentira, se disfarça de revelação progressiva. Não expulsa a Bíblia, mas a manipula com pinças, recortando versículos para montar um mosaico que nunca existiu. E é por isso que multidões aplaudem, porque ela soa bíblica. O problema é que ser parecida com a Bíblia não é o mesmo que ser a palavra de Deus. Escute, o erro dela não está no que nega, mas no que omite. Ela não nega que Deus abençoa, mas esconde que Ele também disciplina. Ela não nega que Deus perdoa, mas silencia sobre a necessidade de abandonar o pecado. Ela não nega que existe graça, mas distorce essa graça para transformá-la em licença. E assim, pouco a pouco, a cruz deixa de ser central. Jesus não é mais o Senhor que exige obediência, mas o coach espiritual que valida desejos. A linguagem é sedutora. Deus quer que você viva o seu melhor agora. Você é filho do rei, não aceite menos do que o trono. Não permita que nada limite seus sonhos. Frases de impacto, fáceis de memorizar, difíceis de contestar quando arrancadas do contexto.
Quem ousa levantar a voz contra elas é visto como crítico, invejoso, religioso demais. Mas no fundo, essa é a tática: gerar imunidade contra qualquer confronto. Criar um povo que se emociona com frases, mas não mergulha na escritura, e é aqui que o veneno se revela. Porque quem não se alimenta da palavra se alimenta de slogans. Quem não busca o Espírito se satisfaz com a atmosfera. Quem não tem raiz firme é levado pelo vento de cada pregação moderna. Resultado? Crentes inflamados por dentro, mas frágeis diante da tentação, cheios de declarações de vitória, mas incapazes de resistir a um pensamento impuro. O diabo não tem pressa. Ele sabe que não precisa derrubar tudo de uma vez. Basta infiltrar pouco a pouco até que o povo ache normal. É o quase evangelho, e o quase aqui é fatal. Porque não é Jesus plus alguma coisa, é Jesus ou nada. E essa doutrina, ao oferecer algo a mais, está, na verdade, tirando o essencial. E o mais grave, ela cria defensores apaixonados. Crentes que, mesmo vivendo no vazio, ainda defendem esse sistema com unhas e dentes. E cada vez que um deles o defende, a maldição se espalha, como uma epidemia dentro do corpo de Cristo. Entre no culto de muitas igrejas hoje e observe. As luzes piscam, o som ecoa, a atmosfera é cuidadosamente preparada para emocionar. O público levanta as mãos, alguns choram, outros pulam. Mas quando tudo termina, o coração volta para casa vazio. Por quê? Porque o que foi servido não foi alimento, foi espetáculo. A doutrina envenenada não se contenta em apenas falar. Ela precisa encantar. Ela transforma o púlpito em palco, o pregador em showman e a mensagem em produto. E você percebe isso na prática. O que era para ser palavra que corta como espada, se torna palestra motivacional com uma capa de versículo. Em vez de confrontar o pecado, promete desbloquear potenciais. Em vez de falar sobre santidade, fala sobre propósito de vida. Em vez de clamar pelo Espírito, faz marketing de eventos. A igreja que deveria ser hospital de almas vira auditório de consumidores. Os frutos estão aí, expostos. Jovens que sabem cantar todas as músicas, mas não sabem explicar um versículo. Famílias que sabem se emocionar em conferências, mas não sabem orar juntas em casa. Pregadores que falam em prosperidade, mas não conseguem viver com contentamento. Crentes que lotam congressos, mas estão vazios de intimidade com Deus. Esse é o rastro do veneno. E não pense que é exagero. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu amo aquela igreja, lá eu me sinto bem"? Mas quando você pergunta sobre a Bíblia, sobre discipulado, sobre renúncia, o silêncio domina. Sabe o que isso significa? Que o foco não está em Cristo, está em sentimentos. E quando a fé é reduzida à emoção, ela se quebra na primeira tempestade. Esse sistema cria crentes frágeis e líderes vaidosos. E vaidade é o terreno perfeito para o diabo plantar suas sementes. A cada culto que massageia o ego e omite a cruz, o inferno comemora. Porque não há poder naquilo que não confronta. Não há salvação naquilo que não chama ao arrependimento. O evangelho sem cruz é só performance, e o mais trágico é que muitos não percebem. Porque no palco, tudo parece vivo. Há barulho, há dança, há palmas. Mas dentro, no silêncio da alma, reina a morte espiritual. É o engano mais bem embalado da história da igreja. Essa doutrina não só corrompe o púlpito, ela cria um novo Deus. Não o Deus da Bíblia, santo, justo e soberano, mas um Deus feito sob medida para agradar corações rebeldes. Um Deus que não exige renúncia, que nunca corrige, que não confronta. Um Deus que existe apenas para realizar desejos, cumprir sonhos e validar escolhas. Em outras palavras, um ídolo travestido de Senhor. Pense bem, quantas mensagens você já ouviu que apresentam Deus como alguém sempre disposto a atender vontades humanas? Se você declarar, vai acontecer. Se você crer, Deus é obrigado a agir. Como se o Criador estivesse preso a fórmulas humanas, como se fosse um gênio da lâmpada espiritual. Essa é a distorção mortal, transformar o Todo-Poderoso em servo dos caprichos humanos. O perigo é sutil, porque não se trata de negação direta da fé, mas de uma reinterpretação sedutora. Deus deixa de ser pai que disciplina, para se tornar patrocinador de projetos pessoais. Jesus deixa de ser Senhor que exige cruz, para se tornar mentor que inspira. O Espírito Santo deixa de ser fogo que consome, para ser energia que motiva. Tudo parece bonito, mas é vazio. E vazio que mata. O veneno está justamente no desequilíbrio. Sim, Deus abençoa, mas antes Ele santifica. Sim, Deus exalta, mas só depois de quebrar o orgulho.
Sim, Deus é amor, mas é também fogo consumidor. Mas essa doutrina cala metade da mensagem para atrair multidões. Fala do amor sem mencionar a justiça. Promete céu sem mencionar inferno. Exalta a graça sem exigir arrependimento. Resultado: um Deus incompleto, que na prática não é Deus. E o mais assustador, esse Deus falso gera adoradores sinceros. Pessoas que realmente acreditam estar servindo ao Senhor, mas na verdade estão cultuando uma projeção da própria vaidade. E quando esse Deus não atende, a frustração explode. Muitos abandonam a fé não porque Deus falhou, mas porque o Deus que lhes foi vendido nunca existiu. Essa é a maldição dessa doutrina. Ela não apenas desvia pessoas do caminho, mas as faz acreditar que estão no caminho certo. Ela não apenas rouba a verdade, mas entrega em troca uma mentira confortável. E poucos têm coragem de dizer isso. Porque denunciar significa nadar contra a maré, perder aplausos, enfrentar críticas. Mas a verdade precisa ser dita. A igreja está se enchendo de seguidores de um Deus que não existe. Essa doutrina não apenas corrói indivíduos, ela apodrece igrejas inteiras. O que começou como evangelho vira empresa. O altar, que deveria ser lugar de lágrimas, oração e entrega, transforma-se em palco de estratégias de marketing. Pastores se tornam CEOs, membros se tornam clientes. A fé vira produto e a palavra, um slogan. É a lógica da performance tomando o lugar da presença. Tudo precisa ser embalado, vendido, divulgado. A mensagem já não é mais sobre Cristo crucificado, mas sobre aquilo que o público deseja ouvir. E no final, a igreja deixa de ser hospital de almas para se tornar shopping espiritual. Ali, cada culto é pensado para agradar consumidores, não para confrontar pecadores. Observe os sinais. Programas recheados de promessas fáceis, campanhas com títulos chamativos, lives com frases que mais parecem marketing de autoajuda do que pregação do evangelho. O dízimo e a oferta não são mais tratados como expressão de gratidão, mas como investimento que vai retornar multiplicado. Não há discipulado, há clientes fidelizados. Não há oração, há fórmulas mágicas. O resultado é devastador. Ministérios nascem e crescem rapidamente, mas não porque Deus os levantou, e sim porque descobriram como vender um evangelho palatável. O crescimento é numérico, mas não espiritual. O movimento é barulhento, mas não santo. A estrutura é grandiosa, mas a essência está morta. E o mais perigoso, os que questionam são tratados como inimigos. Quem fala de renúncia é acusado de religioso. Quem denuncia a podridão é chamado de divisionista. Essa doutrina cria um exército de defensores cegos, que confundem a instituição com o reino e aplaudem homens mais do que obedecem a Cristo. No fim, a igreja vira vitrine. Vitrine bonita, iluminada, atraente. Mas basta tocar o vidro para perceber que por dentro há poeira, vazios e rachaduras. O Espírito Santo não habita em mercados, habita em templos vivos. E quando o púlpito se torna balcão de negócios, o preço pago é sempre a ausência da presença de Deus. E é isso que o diabo mais deseja. Igrejas lotadas, mas sem poder. Ministérios famosos, mas sem fogo. Cultos emocionantes, mas sem transformação. Porque enquanto todos estão entretidos no espetáculo, ninguém percebe que o altar foi abandonado. O efeito mais cruel dessa doutrina não está apenas nos púlpitos ou nas estruturas da igreja. Ele está dentro do coração de cada crente que a abraça. Porque esse veneno não mata de imediato. Ele age como uma anestesia. Primeiro entorpece, depois paralisa, até que a vida espiritual se torna uma casca vazia. E o pior é que a maioria não percebe, até ser tarde demais. No começo parece tudo perfeito. A pessoa sente-se motivada, animada, cheia de expectativas. Ela começa a declarar vitória, repetir frases de efeito, acreditar que Deus vai cumprir cada sonho. E por algum tempo parece funcionar. A euforia, a energia, a sensação de conquista. Mas logo vem a queda, porque quando a realidade não corresponde às promessas vendidas, o coração entra em crise. De repente, aquele Deus que parecia tão presente parece mudo. As orações não são respondidas como os pregadores garantiam. Os problemas não desaparecem, as portas não se abrem, o sofrimento continua. E a pergunta que ecoa é: onde está Deus? Mas a questão nunca foi sobre Deus. Foi sobre a mentira que alguém vendeu no lugar da verdade. E aí nasce a frustração. Crentes que se sentem enganados, abandonados, usados. Gente que abandona a fé não porque Deus falhou, mas porque seguiu um evangelho que nunca foi real. Esse é o maior triunfo dessa doutrina: destruir a confiança dos filhos no Pai.
Ela cria uma geração de decepcionados espirituais. Pessoas que por dentro carregam dor e descrença, mas que continuam sorrindo nos cultos para não parecerem fracos. O vazio aumenta. As orações se tornam mecânicas. O louvor vira repetição sem vida. A Bíblia fica fechada. E quando alguém fala em santidade, em renúncia, em carregar a cruz, parece algo distante, impossível, porque essa doutrina anestesiou a alma a ponto de torná-la incapaz de suportar o confronto. Quantos hoje estão vivendo assim, vestindo a máscara da espiritualidade, mas chorando em silêncio porque não sentem mais nada? Quantos levantam as mãos no domingo e na segunda se arrastam no pecado, sem forças para resistir? Quantos já desistiram de lutar contra a carne porque acreditaram na mentira de que Deus entende e que não precisa ser radical? Esse é o rastro do veneno. Crentes adormecidos, frágeis, dominados pela culpa e pela apatia, e o inimigo sabe. Ele se alimenta desse vazio. Cada coração frustrado é uma vitória para o inferno. Cada vida esfriada é uma chama apagada. Cada alma decepcionada é um testemunho destruído. É assim que o diabo vence sem precisar de confronto direto. Ele simplesmente alimenta as pessoas com um quase evangelho, até que desistam do verdadeiro. Essa é a realidade que poucos têm coragem de expor. Mas é impossível negar. Vivemos uma epidemia de crentes feridos pelo veneno de uma doutrina que nunca deveria ter entrado no altar. Não dá mais para brincar de evangélico moderno e, ao mesmo tempo, querer ser chamado de discípulo de Cristo. A verdade é dura. Essa doutrina açucarada que tantos aplaudem não é apenas um erro teológico. Ela é um veneno mortal que age lentamente, corroendo fé, consciência e vida espiritual. O problema não é apenas que ela mente. O problema é que ela mata. Pense comigo. Quando o médico engana o paciente com palavras bonitas, mas oculta o diagnóstico real, ele não está sendo bondoso. Está decretando a sentença de morte. E é exatamente isso que muitos púlpitos estão fazendo. Chamam de amor o que é descuido, chamam de graça o que é permissividade, chamam de liberdade o que é escravidão. Enquanto isso, almas se afogam em pecados que nunca abandonam, acreditando que Deus já aprovou esse estilo de vida. Mas aqui está o alerta. Deus não mudou. O Cristo que pregou contra o pecado em Mateus 5 é o mesmo que voltará em Apocalipse 19 com espada afiada na boca. Ele não vai relativizar o que chamou de abominação. Ele não vai suavizar o que sempre declarou ser santo. Ele não vai negociar a verdade para se adaptar à moda de uma geração rebelde. E é isso que você precisa entender. Ou você rompe agora com essa doutrina envenenada, ou ela vai arrastar você cada vez mais fundo, até o ponto em que já não haverá volta. O apóstolo Paulo já havia advertido que nos últimos dias as pessoas buscariam mestres para coçar seus ouvidos, fugindo da sã doutrina. E você está diante desse exato cumprimento. O tempo de escolher acabou. Não há mais espaço para viver de migalhas de um evangelho distorcido. O chamado é para largar esse banquete podre e correr de volta para a mesa da verdade, onde o pão é puro e o vinho é santo. E lembre-se, a verdade de Cristo sempre incomodou os que vivem na mentira. Se o que você ouve nunca confronta sua carne, nunca expõe seus pecados, nunca chama você ao arrependimento, então cuidado, porque isso não é evangelho. É veneno disfarçado. A decisão é sua, continuar bebendo do cálice da mentira, ou voltar para a fonte da vida eterna. Agora tudo está diante de você, sem maquiagem, sem adorno, sem engano. O evangelho da moda é doce na boca, mas amargo na alma. Ele massageia o ego, mas destrói o espírito. Ele promete liberdade, mas entrega correntes. Essa doutrina não é neutra, ela é veneno espiritual. E todo veneno, cedo ou tarde, cumpre sua missão: matar. Quantas vezes você já ouviu frases como: Deus entende o seu jeito de viver? Não precisa se preocupar, a graça cobre tudo. Não seja tão radical, todo mundo erra. Essas palavras parecem consolo, mas são como o canto de uma sereia que atrai para os rochedos da destruição. Porque a graça verdadeira não é permissão para pecar, é poder para vencer o pecado. O evangelho verdadeiro não aplaude sua carne, ele crucifica sua carne. O Cristo bíblico não veio para reforçar suas vontades, mas para matar seu velho eu e dar a você uma nova vida. E é por isso que este vídeo não é só mais uma denúncia. É um apelo, é um grito, é um chamado de Deus para você largar o prato envenenado que servem nos púlpitos e voltar para a mesa da verdade. Sim, vai doer. Sim, você será rejeitado por muitos que estão hipnotizados pela mentira.
Sim, talvez você se sinta sozinho, mas é melhor estar sozinho com Cristo do que acompanhado de uma multidão que marcha rumo ao inferno. O veneno se espalha rápido, mas a cura ainda está disponível. A palavra de Deus continua viva, continua eficaz, continua cortando como espada de 2 gumes. E ela está dizendo para você agora: sai dela, povo meu. Não se conforme com a mentira. Não aceite esse evangelho diluído. Não troque a eternidade por aplausos temporários. No fim, tudo será revelado. Aqueles que beberam da taça do mundo verão que estavam enganados. Mas aqueles que permaneceram firmes na verdade, mesmo rejeitados, ouvirão as palavras mais lindas que podem existir. Vinde, benditos de meu Pai. Herança está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Essa é a escolha. Essa é a linha divisória. Esse é o ponto final, mas também o ponto de partida para uma decisão radical.